A melhor aula de sociologia vai começar agora. Não perco por nada. Presta atenção, Sô. Essa aula é boa demais. Oi, gente. Aula do segundo ano. Vamos falar sobre a diversidade étnico-cultural e conflitos por reconhecimento no Brasil. Sejam bem-vindos à nossa aula de sociologia de hoje. Vamos mergulhar em um tema fundamental para entendermos a sociedade brasileira: a diversidade étnico-cultural e os conflitos por reconhecimento no Brasil. O nosso ponto de vista será o artigo O Mundo e a Diversidade, Questões em Debate, do professor e antropólogo Kabengele Munanga. Ele nos oferece uma base sólida para desconstruir o senso comum e aprofundar nossa visão sobre essas questões. Vamos para os objetivos da aula. Ao final dessa aula, eu espero que você seja capaz de compreender a diversidade étnico-cultural brasileira como resultado de processos históricos e complexos, como a colonização, o tráfico de escravizados e as migrações. Também analisar o mito da democracia racial e seu papel na invisibilização das desigualdades raciais e étnicas. Discutir a importância do reconhecimento das diferenças como um passo essencial para a promoção da justiça social e dos direitos humanos e, por fim, identificar as diferentes abordagens teóricas sobre a questão racial e a diversidade, como o antirracismo de igualdade e o antirracismo de diferença e as suas limitações. Vamos para o ponto número 1, a formação da diversidade no Brasil, um legado histórico. O Brasil não nasceu como um país monocultural, pelo contrário, nossa sociedade é o resultado de um encontro muitas vezes violento entre povos e culturas distintas, culturas diferentes. A colonização portuguesa, o tráfico transatlântico de africanos escravizados e a presença de povos originários foram os alicerces da nossa diversidade. A colonização e a escravidão. Milhões de africanos de diferentes etnias e culturas foram trazidos à força para o Brasil. Eles trouxeram consigo suas línguas, religiões, saberes e tradições que se misturaram e se transformaram no contato com a cultura europeia e indígena. Essa miscigenação, no entanto, não ocorreu sob condições de igualdade, mas sim sob a opressão da escravidão. Os povos originários. Antes da chegada dos portugueses, o território que hoje é o Brasil era habitado por uma vasta gama de povos indígenas. Apesar do genocídio e da violência, muitos desses povos resistiram e mantiveram suas culturas vivas. A luta pelo reconhecimento de suas terras e de sua identidade cultural é uma das questões mais urgentes de nossa sociedade. Vamos para o mito da democracia racial, um obstáculo ao reconhecimento, segundo Kabengele. Por muito tempo, a sociedade brasileira se apoiou na ideia de que éramos uma democracia racial. Esse conceito, popularizado por intelectuais como Gilberto Freire, sugeria que a miscigenação havia nos tornado um país harmonioso, sem preconceito ou discriminação racial. Só no sonho, né, Gilberto Freire? Só no sonho. A teoria, vamos lá. A miscigenação seria um fator de união, apagando as diferenças e evitando conflitos raciais. A ideia era: se somos todos misturados, não pode haver racismo. Na teoria é até bonitinho, mas não é assim que funcionou e não é assim que funciona até hoje. Então vamos para a crítica de Kabengele Munanga. O professor Munanga, em seu texto, desmistifica essa visão. Ele aponta que o mito da democracia racial serviu como uma consciência tranquila para as elites, mascarando as profundas desigualdades socioeconômicas e as violências que os negros e indígenas sofriam diariamente. Ele cita pesquisas do IBGE e do IPEA que demonstram com dados concretos a persistência da desigualdade racial no Brasil. Exemplo, um estudo do IPEA nos mostra que, mesmo com o mesmo nível de escolaridade, um profissional negro tem salários mais baixos do que um branco, ou que a população carcerária é majoritariamente negra. Isso evidencia que a cor da pele ainda é um fator determinante para a vida das pessoas no Brasil.
Vamos para o item 3, conflitos por reconhecimento, a luta por uma cidadania plural. Se o mito da democracia racial congelou o debate, a sua superação abriu caminho para a luta por reconhecimento. O professor Munanga destaca que essa luta não é apenas por igualdade, mas por uma cidadania diferenciada, que reconheça o direito de ser ao mesmo tempo igual e diferente. Mas o que é o reconhecimento? Não se trata apenas de ser visto, mas de ter a sua identidade e história valorizadas e respeitadas. Para os povos indígenas, é o reconhecimento dos seus direitos territoriais e culturais. Para os afrodescendentes, é o reconhecimento de que o racismo existe e que as políticas públicas precisam ser específicas para combatê-lo. Vamos para o papel das políticas de ação afirmativa. O texto de Munanga discute as polêmicas em torno das cotas raciais nas universidades. Ele argumenta que essas políticas inspiradas em eventos internacionais, como a Conferência de Durban em 2001, não são uma ameaça à mistura racial, mas sim uma forma de corrigir as desigualdades históricas. Por exemplo, a implementação das cotas nas universidades brasileiras. Embora polêmica, é um exemplo de reconhecimento. É um exemplo concreto de uma política de reconhecimento. Ela parte do princípio de que o racismo e a desigualdade não são apenas uma questão de classe social, mas também de raça, e que o Estado precisa agir para garantir a igualdade de oportunidades. Vamos para o item 4, os debates teóricos. O antirracismo de igualdade versus o antirracismo da diferença. Munanga nos apresenta duas visões opostas, mas igualmente problemáticas sobre como lidar com o racismo. O antirracismo de igualdade, que é essencialista. Essa abordagem defende que nós somos todos iguais e que a categoria raça deve ser abandonada, porque foi uma invenção para oprimir. Para eles, as políticas públicas deveriam ser universalistas, focadas apenas nas desigualdades econômicas, socioeconômicas. Tipo, todo mundo é pobre, então vamos juntar tudo e resolver o problema dessa pobraiada. Então vamos para a crítica. O que Munanga acha disso? Essa visão ignora que, embora a raça não exista biologicamente, ela existe socialmente. E é utilizada para hierarquizar e discriminar, como eu já disse acima. E acaba por desconsiderar a raça. E quando nós desconsideramos a raça, nós desconsideramos a experiência das vítimas do racismo. E acabamos por reforçar ainda mais as consequências dessas discriminações. Agora vamos para o antirracismo de diferença, que é nominalista e construcionista. Essa abordagem reconhece que a raça é uma construção social e histórica que produz vítimas. Ela defende o reconhecimento público das diferenças como o melhor caminho para políticas públicas, pois a experiência do racismo precisa ser nomeada e precisa ser combatida. Vamos para a crítica de Munanga. Ele aponta que essa abordagem, em sua forma mais radical, pode cair em uma armadilha, reforçando a ideia de que as diferenças são absolutas e esquecendo as semelhanças que nos unem como seres humanos. Então, vamos para a conclusão. Presta atenção para você não ficar perdido. Olha só. Munanga conclui que a melhor abordagem é aquela que combina a aceitação da identidade humana genérica com a aceitação da identidade da diferença. É preciso reconhecer nossas semelhanças, mas também as particularidades que nos constituem e nos tornam únicos. Em resumo, a diversidade étnico-cultural brasileira é uma realidade que não pode ser mais mascarada. O reconhecimento das diferenças não é uma ameaça à nossa unidade nacional, mas é um caminho para construirmos uma sociedade onde cada pessoa tenha, uma sociedade plural e justa, né? Onde cada pessoa tenha o direito de ser quem é e em toda a sua complexidade, sem medo de discriminação. Agora vamos para você. Como você enxerga o papel do reconhecimento das diferenças na construção de um Brasil mais justo? Como que você enxerga isso?